esse nível de detalhes, você precisa de um treinamento, de um mentor, você precisa de fazer revisão. Deixa eu revisar como que eu faço. Deixa eu ter clareza de onde eu tô errando. Faz sabe? uma vez, depois faz de novo, que você vai ver que a segunda, opa, tinha algo aqui que eu não tinha pegado, sabe? É essa repetição, é esse guia de conhecimento que Sim. faz a pessoa chegar na perfeição, no detalhe melhor do que o concorrente dele. Porque o que vai diferenciar ele do concorrente é detalhe. E é muito bacana ver essa evolução, não só ali, mas depois de outro reality que você participou, mas ver a sua evolução na vida, empreendendo, no marketing tal, nas lives, nos vídeos. É muito legal olhar e falar, uau, quem era essa Ayla aqui, quem é essa Ayla hoje, né? E quem vai ser daqui a um tempo, porque a gente não para de evoluir nunca. Exatamente. É muito legal, porque eu recebo muitas mensagens diariamente, porque o programa ele ainda passa em outros lugares, então eu recebo muitos directs diariamente. Meu Deus, eu vim aqui ver o que você estava fazendo da vida e eu tô encantada, você mudou muito, parabéns, você seguiu o seu sonho. Porque a pessoa que vê o programa hoje, chega lá e encontra uma realidade totalmente diferente. Hoje eu sou uma Ayla totalmente diferente. E isso que você está falando é muito legal, porque é uma coisa que eu bato muito para as minhas alunas de bolo, né? Hoje eu sou empresária, tenho o meu curso de confeitaria, sou professora de confeitaria, tenho as minhas alunas, trabalho com o meu Instagram como influencer, então eu tenho minhas várias empresas que eu junto e eu administro todas. Uau. E todas ali, elas em algum momento, elas se juntam para você falar de um ponto. E a maioria das vezes esse ponto é sobre a inteligência emocional. E as minhas alunas de bolo, é muito engraçado, muito legal você falar isso, Tati, porque realmente tudo é treinamento. Eu fiz o seu treinamento, eu passei por eu não vou contar qual é a pegadinha que ela faz no treinamento, mas é exatamente isso, como você ensinou a gente de forma tão, assim, prática, né? Que esses erros cair ou alguém não prestar atenção, e foi incrível. E nos bolos, quando eu dou aula de bolo para as alunas, eu falo exatamente isso, Tati. Por quê? Eu comecei a fazer bolo com 8 anos de idade. Quando eu era uma criancinha, que eu vendia bolo lá na escola para eu poder fazer a minha faculdade, para eu poder pagar os meus estudos, porque eu já tinha consciência da minha autorresponsabilidade, que se eu não fizesse, os meus pais, infelizmente, não teriam dinheiro para que eu pudesse fazer com o dinheiro deles. Então, eu já fui atrás, falei, opa, se eu vou fazer daqui com 16 anos, com 18 anos, eu vou começar agora. Comecei a vender bolo na escola. Naquela época, os meus bolos eram gostosos, eu tenho que confessar, porque eu ainda conseguia me virar, mas era bolo de caixinha, era bolo de saquinho, do mais barato que tinha no mercado, era bolo de farinha, ovo e leite, o que tivesse em casa eu fazia um bolo e vendia na escola. Começou do zero mesmo. Só que eu fui ali, todo dia, e eu olhava o bolo e eu falava, gente, por que esse bolo ficou diferente do outro? Aí eu comecei a entender que eu precisava de padrão. Nos meus testes ali, na minha repetição, eu ia entendendo os erros, os acertos. Primeira coisa, eu preciso de padrão, porque eu não quero nunca mais errar um bolo de cenoura. Então, eu preciso de balança. Juntava meu dinheirinho e comprava balança. Testava, ia. Com 16 anos, com 16 anos eu fui pro Rio de Janeiro, me formei com meu dinheiro, que eu vendia bolo na escola. E depois, com 23 anos, eu voltei para Goiânia e comecei a fazer minha segunda faculdade. Com 19 anos, comecei a fazer minha segunda faculdade. Porque eu entrei na primeira com 16. E aí, com 19, comecei a fazer a segunda. E tive a ideia de voltar a vender bolo. Só que aí, eu precisava vender um bolo gostoso de verdade. Porque ninguém mais ia comprar da criancinha para ajudar. E o que o meu treinamento dos 8 aos 19 anos me fez? Ter uma habilidade muito boa com bolos. Então, o primeiro bolo que eu fiz ali com 19 anos, que eu comecei sério o meu negócio, empreender na confeitaria, ganhar dinheiro com confeitaria, eu já tinha feito quase 10 anos de treinamento. Então, uma coisa que eu fazia, quando o bolo dava errado, sabe o que é bolo embatumado? Abatumado? Solado, é tipo empanzinado, pesado, empanzinado, tem vários nomes, então eu vou falando até pegar o que você conhece. Uma vez eu fazia bolo de cenoura e embatumava, Tati. Eu odeio bolo embatumado. Nossa. Pra mim, bolo, ele tem que ser fofo, airado e tal. E aí, uma vez, eu tava lendo num livro, e um chefe francês, eles são muito assim, sabe? E um chefe francês falou assim, se você não quiser nunca mais ter um sabor ruim na sua comida, quando você fizer uma comida ruim, coma ela inteira. Daí nunca mais você vai fazer um prato daquele jeito. Caraca, eu fiz um bolo de cenoura que tinha gosto de trigo e tava embatumado. Eu peguei uma colher de farinha de trigo e enfiei na boca.
Nunca faça isso na sua vida, porque é horrível. Ai, E eu comia aquela farinha de trigo de raiva, porque eu queria aprender o porquê que o meu bolo ficava embatumado. E nos meus treinamentos, em fazer, em buscar conhecimento, em buscar treinamento, em buscar mentor, como, por exemplo, quando eu comecei a palestrar e fui buscar a sua mentoria, eu comecei a desenvolver a minha habilidade de reconhecer o erro, de ajustar o erro, de acertar, de testar coisas novas, não de é por evolução. sorte, né? Falar assim, você Não é acertou por sorte, sorte. você teve resultado por sorte, sua empresa teve lucro porque você teve sorte. Não. Eu tenho Não. clareza, consciência. Todo dia você fazendo, você desenvolvendo isso. E assim Sim. foi depois na inteligência emocional. Foi todo dia, cada paulada que eu levava, cada tapa na orelha que eu levava lá de bronca, de hater, eu falava, deixa eu aprender isso aqui, deixa eu entender isso aqui. Porque assim, Tati, quando você tem um mentor, quando você tem um treinamento, quando você tem acesso ao conhecimento, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia difícil demais, se torna fácil, se torna leve, se torna interessante. Porque Sim. você vê, você consegue ajustar, você consegue evoluir, sabe? E tudo é um treinamento diário. Eu vejo hoje muitas pessoas entrando no mercado de palestrantes, de confeitaria e querendo que o negócio aconteça do dia para noite. Mas a pessoa não tem a mínima ideia do que é uma gestão, do que é um processo, do que é uma estratégia, do que é um pós, um pré, um atendimento. Não tem ideia disso. E a gente fala disso hoje, a gente acordou e falou, vou montar uma empresa e tudo isso vai acontecer? Não! Foi indo lá, tem um batalhando detalhe, né? todo dia. A pessoa quer a receita do bolo e às vezes até tem a receita do bolo. Só que a receita do bolo é o que você falou, é nos detalhes, é aquele 1%. Então, precisa da balança, não é só coloque 2 colheres. Eu posso colocar 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres cheias, transbordando, ou eu posso colocar 2 colheres rasa. Ou a minha colher lá de casa pode ser maior do que a sua colher. E isso tudo vai mudar. Nossa, então, isso aí serve pra vida. Às vezes você tá assistindo esse podcast, ou tá assistindo uma live. Aí a pessoa fala, eu fiz isso. Aí você fala, eu fiz exatamente igual, não funcionou, não deu certo. Mas espera aí, você fez os ajustes finos? Você tomou consciência que conta, quantidade conta. Às vezes até a ordem dos ingredientes, né? Eu lembro uma vez, eu não entendo tanto de cozinha, adoraria entender mais. Mas Vamos marcar um jantar. Vamos marcar pra aprender aqui, ó. Um treinamento de culinária. Eu lembro uma vez que minha mãe pegou e falou, ai meu Deus, eu bati a clara antes do negócio e tal, parece que tinha uma ordem, é o mesmo ingrediente, as mesmas medidas, mas você bate o negócio antes, muda até a textura, muda o sabor, muda tudo. E eu falei, cara, é só a ordem. Tudo vai entrar no estômago do mesmo jeito. Mas não, vai mudar o sabor, vai mudar a textura. Então, assim, esse nível de detalhes, você precisa de um treinamento, de um mentor, você precisa de fazer revisão. Deixa eu revisar como que eu faço. Deixa eu ter clareza de onde eu tô errando. Faz sabe? uma vez, depois faz de novo, que você vai ver que a segunda, opa, tinha algo aqui que eu não tinha pegado, sabe? É essa repetição, é esse guia de conhecimento que faz a pessoa chegar na perfeição, no detalhe melhor do que o concorrente dele. Porque o que vai diferenciar ele do concorrente é detalhe. Eu falo que hoje, pra gente entrar no mercado, Tati, pra palestrar no mercado, pra abrir uma confeitaria no mercado, um bom produto é o mínimo que você tem que ter. Uma palestra estruturada é o mínimo que você tem que ter. Agora, o que vai te diferenciar para alcançar aquele sucesso almejado é o detalhe. É aquilo que você não abre ali no Instagram, mas que lá na sua mentoria você fala, isso aqui eu faço, isso aqui. E não é nem por maldade, é porque são detalhes que às vezes estão ali parecendo para você coisa que já tá normal para você, porque você faz todo dia. Você tá aprendendo, você tá batalhando aquilo há muito tempo. E é natural para você, às vezes, não comentar. Mas alguém que tá ali, às vezes só faltava aquele detalhezinho pra fazer isso. E uma outra coisa que você falou foi de muito legal. Todo mundo quer a receita do sucesso, né, Tati? Eu tava aqui ouvindo você falar em um outro podcast seu, eu tava ouvindo você falar e você falou assim, eu assisto seus podcasts, tá? Você falou assim, todo mundo me pergunta a receita do sucesso, de como que eu emagreci e tal, e acha que foi assim, do dia pra noite. Mas não, eu fiz isso, eu fui no nutrólogo, fiz isso, fiz aquilo.
O que você explicou que você fez foi o processo. As pessoas não querem passar pelo processo. É como olhar a borboleta, né? Eles olham a borboleta linda, asas lindas e maravilhosas, voa para onde ela quiser, tem uma visão daquilo que ela quer, maravilhosa. Eu quero ser uma borboleta, eu quero ter asas lindas. Mas as pessoas não têm paciência, não têm interesse em aprender ou esperar pelo processo. Para que o Sai do processo casulo, aconteça. né? É dolorido ali, ó. Elas não querem passar pelo casulo. Não querem. Aham. Elas querem só as asas bonitas. E é isso também com a receita. Tanto a receita para você ser um bom palestrante, ou quanto uma simples receita de bolo. Não é só você saber a palavra que você tem que falar, o tom de voz que você tem que falar. Não, é passar pelo processo. Sim. Que na maioria das vezes é diário, é árduo, mas você vai colher o resultado daquilo que você tem plantado. Sim.